E eu tenho que dizer para vocês que tem sido uma experiência receber notáveis que atuam nas mais diferentes áreas do conhecimento, e esses notáveis, eles aplicam isso no seu dia a dia profissional. Nós temos recebido advogados e jornalistas, empresários e especialistas na área de tecnologia, de segurança, empresários da indústria audiovisual, e hoje nós estamos tendo a honra de recebermos o doutor Delbrando. Ele é um talento na área médica, uma liderança dentro da nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, tem sido uma voz ativa dentro da medicina, na área da urologia, e tem combinado com muito talento a robótica, tanto para gerar a previsibilidade, o precoce diagnóstico, como também no tratamento. Então, essa é uma conversa que você precisa gravar e, ao mesmo tempo, indicar para as pessoas. Nós iremos, obviamente, dialogar com as multiplataformas, vai para a nossa plataforma própria, vai para o YouTube, vai para os nossos canais no Instagram, mas o mais importante é que esse conhecimento possa ser democratizado. Então, médicos e lideranças da medicina no Brasil, eu creio que esse papo ele pode ser sim de grande relevância. Delbrando, é uma honra para nós recebermos você aqui, tá? A Creative está vivendo o seu aniversário e você é um talento para nós, e nós gostaríamos de ter essa escuta positiva a respeito do que você tem feito. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que você, poxa, falasse um pouco da sua história de vida, como é que veio essa ideia de fazer medicina e qual foi o caminho que você seguiu dentro dessa área e por que a urologia? Davi, muito bom estar aqui. Prazer grande. A gente estava comentando ali um pouquinho antes que a gente, talvez mais de 10 Sim, anos sim. que a gente não se encontrava e eu tive a grata e a satisfação, a honra, o privilégio de ter o professor Davi como professor Muito obrigado. do ensino Muito médio, obrigado. aquelas aulas ali, preparação para o vestibular. Nossa, quanto tempo atrás. Tempão, né? É isso. E o tempo passa, Sim. né? E a nossa vida, ela é exatamente isso, né? Ela fala sobre o tempo, ela fala sobre dedicação, ela fala sobre eh, muita humildade, respeito. Bom, eu sou Idelbrando Mota Filho, eu tenho 40 anos, filho do senhor Idelbrando Mota, da dona Lindalva. Tenho dois irmãos, você deve lembrar deles, Davi e a Lia. Família linda, maravilhosa, que me criou, me deu o alicerce para que eu pudesse chegar hoje aqui e construir a minha família. Então, sou casado com a Aline. A Aline e eu, nós temos 14 anos de casado. Você viu para falar um pouquinho de mim, eu estou falando de mim. Tenho dois filhos lindos, maravilhosos. O Heitor tem 6 anos. A Melissa, que tem 4 anos e meio. Estão aqui no coração. Então, não dá para falar do Idelbrando médico, Idelbrando filho médico, sem falar esse background. Afinal de contas, assim, a família e tudo isso que a gente constrói, e todo esse alicerce é o que faz com que a gente chegue onde a gente chega. E tudo isso aí vem, eu posso dizer para vocês, da graça de Deus, né? Abençoando ali a gente Mas eu no tenho que dia a dizer para dia. você que é um privilégio a gente poder escutar isso. É um privilégio. E é inspirador o que você está dizendo, porque a gente acredita exatamente nesses valores. Nós acreditamos que a família ela é a base, e a gente entende que o propósito ele começa na família. A Começa. primeira natureza de ensino, né, os nossos primeiros professores são os nossos pais. E eles transmitem valores que nós levamos por toda uma vida e transmitimos esses legados para os nossos filhos.
e, por vezes, influenciamos estudantes e profissionais que passamos, podemos formar. Então, a sua história é inspiradora. As suas palavras são palavras de valor. Por que medicina? Bom, meu pai é médico, papai é urologista também, e eu tive aí a privilégio de ter em casa um grande mestre, professor, né, inspirador, alguém que me fez assim mostrar, né, me mostrou na verdade o caminho da medicina e eu sempre gostei muito. Eu lembro de coisas, né, de perguntar para ele, pai, como é que é isso, como é que é aquilo, né, como é que faz a cirurgia, e aquelas coisas elas sempre me traziam muita curiosidade. E então tudo começou ali. Eu acho que a inspiração para ser médico, para fazer medicina, para fazer aquilo que eu faço hoje, ela começou ali naquele berço familiar, no meu pai. A minha mãe sempre me apoiou muito também. Então, assim, eh, por que medicina? Porque eu tive essa inspiração e porque eu gosto de gente. Não dá para você ser médico, Davi, se você não gostar de gente. Então, é gostar de pessoas, né? O médico ele tem talvez um dos maiores privilégios e também a maior responsabilidade, porque o médico cuida de vidas. Então, se você não gostar de gente, não tiver essa inspiração por cuidar de pessoas, não dá para ser médico. Isso aí é algo importante. Eu tenho que lhe A gente dizer falar? para as novas gerações, porque às Sim, vezes, sim, sim. obviamente, existem uma série de outras motivações, mas tem que gostar de gente. Eu continuo aqui lhe dizendo, né, e eu acredito que, pelo que eu estou percebendo nesse encontro, nessa conversa, de repente a minha fala ela irá se repetir, que eu creio que é um momento inspirador. É inspirador para aqueles que estão se decidindo, já se decidiram para a medicina, e para os profissionais formados que precisam de um, como eu posso dizer para você, de uma de uma inspiração, de uma vitamina. Sabe quando você tá precisando ouvir gente boa, quando você tá precisando escutar de pessoas que são de verdade? Então esse é o sentimento que eu tenho logo no início dessa conversa que nós estamos tendo. A gente está tendo o privilégio de receber uma pessoa de verdade, um cara que tem alma. Então isso faz uma grande diferença. E aí você foi para a medicina e da medicina se encaminhou também por influência para a urologia. E aí como é que foram esses caminhos acadêmicos até São Paulo? Eu fiz a faculdade aqui na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. eh, e logo que eu terminei, A gente tem que ser sincero, não é fácil entrar não, né? Não é fácil não é entrar fácil não, entrar não, mas a graça de a Deus, graça né, de assim, Deus. e na verdade, existe uma coisa que dedicação, entusiasmo naquilo que você faz. Assim, nem tudo a gente controla na vida, mas dedicação você controla. Vai ter às vezes alguém que tem mais talento do que você, mas esse cara não pode se dedicar mais do que você. E a gente tá falando de acordar cedo, sentar, estudar. Assim, medo todo mundo tem. Concorda comigo? Sim. Qual é a grande diferença? É você saber controlar e você saber como você pode transpassar as barreiras. E daí é onde entra a dedicação, é onde entra o compromisso. Então, fácil passar na faculdade, né? Fácil passar em medicina. Como também, se você. E aí, isso a gente ganha com o amadurecimento. A gente às vezes imagina. Tudo que a gente está fazendo naquele momento, a gente acha que aquilo ali é o momento mais difícil. E o vestibular é algo muito disruptivo. Ele mexe muito com a gente, né? Porque assim, você é muito jovem, você tem que primeiro decidir o que é que você quer fazer. Isso já é a primeira dificuldade. Só que aí, depois vem aquela prova, tal, e como é que vai ser? Mas a vida, ela é cheia de desafios. Todo dia. Por mais que você, às vezes, imagine que você consegue controlar,
os desafios eles aparecem. E você precisa saber manejar tudo isso. Sim. Então, o vestibular, ele é essa primeira etapa. Depois que você passa por isso, daí as coisas vão acontecendo. Depois que eu terminei o colégio e eu entrei na faculdade, me formei médico, eu fiquei 1 ano no exército. Fiquei 1 ano no exército, servi. Foi um dos momentos bacanas, porque você aprende sobre disciplina, você aprende sobre regras e tudo, e você consegue dar um pouquinho da contribuição daquilo que você ganhou. Eu era bem jovem naquela época, então acabei por questões familiares e ajustes, eu servi 1 ano. E depois, Davi, eu fui fazer residência em São Paulo. Fiz residência na USP, em Ribeirão Preto. Então, para se fazer urologia, antes de você fazer urologia, você precisa fazer cirurgia geral. Na minha época, eram 2 anos de cirurgia geral. Isso mudou um pouco, tá? Hoje em dia, aumentou para 3 anos de cirurgia geral como pré-requisito para você fazer urologia. Então, eu fiz cirurgia geral e urologia na USP em São Paulo, em Ribeirão Preto. Quando eu terminei, você se forma urologista, veja, são 6 anos de faculdade, mais 5, só fazem 11 anos já nessa caminhada aí. Eu saí para fazer algumas especializações em áreas específicas da urologia. Então, eu fiz uma primeira especialização em câncer urológico, que a gente chama de uro-oncologia. Fiz 1 ano dessa especialização, um programa que era no Hospital Sírio-Libanês e no Hospital das Clínicas da USP em São Paulo. Meu orientador era o professor Miguel Cirugi. Não sei se você já ouviu falar do professor Miguel. Alguém diferente, alguém inspirador. E um urologista da mais alta competência. Mas ele é interessante isso, Davi. Você está falando de pessoas de valor e depois pesquisa sobre o professor. Ele é alguém que ele consegue ensinar para você muito mais do que urologia ou do que câncer urológico. Ele ensina sobre valores, sobre cuidar de gente, de pessoas. Então eu tive essa experiência, foi muito bacana. 1 ano junto com ele e aprendendo bastante, né? E, enfim. Depois que eu terminei esse câncer urológico, foi quando eu percebi que a medicina estava caminhando para cada vez mais ser minimamente invasiva. O que isso significa? A gente fazer aquilo que a gente fazia anos atrás, com grandes incisões, com cortinhos pequenos e de forma mais precisa, delicada, foi quando começou a se falar sobre cirurgia robótica. E daí eu fiz 1 ano de treinamento, de especialização, a gente chama de fellowship, em cirurgia robótica e urologia, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Depois disso, eu passei mais 1 ano na França, na Clinique Saint-Augustin, em Bordeaux, também completando essa especialização em cirurgias minimamente invasivas, robótica, procedimentos que a gente faz que conseguem ajudar as pessoas, tratar os tumores, mas de forma minimamente invasiva. Então, tive essa experiência na França, em Bordeaux, e foi quando eu retornei, final do ano de 2017, começando 2018, eu estava voltando aqui para a nossa terra natal em Fortaleza. Eu tenho que Depois dessa jornada aí. eu tenho que lhes dizer o seguinte. Geralmente a Fernanda, que é minha sócia, ela fica sempre muito ligada no que está acontecendo. E por vezes ela fica me acionando para que eu possa interagir, porque a dinâmica da entrevista, ela envolve você conseguir extrair o máximo do entrevistado e daquilo que é de valor para o mundo, para o Brasil, para a cidade, daquilo que ele transmite de forma
Importante porque tem algo de valor para ser contado e tem um conhecimento que deve ser ensinado. E pessoas, por vezes, vão ter um insight daquilo que você está dizendo. Mas você começou a falar sobre algo muito poderoso que é família. E depois você falou sobre essa trajetória para alcançar um nível acadêmico. E aí você me fala da UFC e você vai para Ribeirão Preto na USP, e aí essa experiência no Sírio-Libanês, e aí você vai para a França. Então, meu amigo, e tudo isso você fala para mim com simplicidade e aponta para a graça de Deus. Então, seus pais devem ter um nível de orgulho a seu respeito. Seu esposo, seus filhos. As crianças um dia estarão adultos e vão ver a magnitude do que você alcançou como profissional. E eu estou dizendo isso com toda a simplicidade, apontando para a graça de Deus na sua vida também. Mas eu sei que nada do que você fez é fácil. Tudo foi feito e celebrado com muita dedicação, como você disse. E depois você dá um balé aí e fala sobre esse entendimento de que a medicina caminha para ser cada vez menos invasiva. E aí você, como um maestro, vai e fala sobre a sua aproximação com a robótica. Então, eu quero entender esse momento. Quando é que o Dr. Delbrando, ele, esse ser humano, né, desperta para a importância da robótica e entende que isso era uma ferramenta para salvar vidas. Isso é um bom ponto, Davi, porque eh, cada vez mais, assim, infelizmente, os incidência de câncer de próstata, os tumores, eles realmente acontecem. E o tumor de próstata é o tumor mais comum nos homens. E a robótica é tão curioso e tão interessante o surgimento da cirurgia robótica que a cirurgia robótica ela começou para os cirurgiões cardíacos. Só que eu acho que eles não tiveram humildade. Eles diziam que eles davam ponto melhor com a mão do que com o robô. A coisa não avançou muito. Hoje em dia já tem, né? Se faz bastante coisa, mas eu estou falando do início, dos primórdios. Quando isso foi apresentado para a urologia, e aí acho que talvez isso seja uma das coisas que você falou de por que urologia. A urologia, ela é uma especialidade pioneira. É uma especialidade, Davi, que mexe desde cirurgias grandes, gigantes, oncológicas, grandes tumores e tal, até cirurgias microscópicas. Então, você faz transplante, você mexe com urologia feminina, urologia pediátrica. Então, a urologia, ela é. E a urologia sempre teve um passo à frente quando a gente fala de terapias e avanços e coisas minimamente invasivas e tal. Por que minimamente invasivo? Porque você consegue melhorar o resultado trazendo menos dano. E existe um conceito que isso vem lá de trás da medicina, é primo non nocere, primeiro não fazer mal. Então, sempre que a gente vai tratar alguém, a gente tem esse entendimento, dizer, ó, a gente tem que tratar aquela doença, mas o mais importante não é tratar a doença, é tratar o paciente, a pessoa. Então, a cirurgia minimamente invasiva, a robótica, ela surgiu dentro desse contexto, de você tentar fazer de forma minimamente invasiva aquilo que se fazia com grandes incisões, minimizando riscos, minimizando complicações. Obviamente, a gente está falando aqui que tudo é perfeito e que se você operar com robô vai ser tudo. Não. Os riscos eles existem, porque são inerentes à condição individual de cada pessoa. Mas é uma ferramenta que, quando bem utilizada, de forma segura, ela ajuda. Né? E isso inspira, principalmente assim, a minha geração, né? Jovens médicos, uma geração que cada vez mais a gente tem feito e se envolvido com
diagnóstico precoce, com assim tecnologias que permitem a gente enxergar além daquilo que você enxerga de forma tradicional, né? Então, eh, quando você fala de cuidar de pessoas, você tem que ter esse entendimento, né? E você tem que pensar exatamente em melhorar resultado, entregar aquilo que tem de melhor, tendo menos dano, né? Então, a tecnologia está muito envolvida nisso. Isso é uma coisa importante. Durante muito tempo, você mencionou, você fez essa analogia, essa metáfora sobre os cirurgiões que trabalham na área. Qual seria o termo competente para isso? Na área cardíaca, os cirurgiões que operam o coração, e parece que existia uma primazia de que eles não conseguiriam, o robô não conseguiria fazer a arte que eles Isso. fariam no ponto, na costura, no transplante, enfim. Mas eu tenho que lhe perguntar uma coisa, em tempos de inteligência artificial, com a nanotecnologia e nanocondutores, e em um tempo em que se fala não só de Watson, mas se fala das mais diferentes ferramentas de ChatGPT, enfim, Várias. as várias ferramentas. Onde por vezes eu assisto documentários de equipes inteiras que estão operando, tendo uma base em um país e a operação acontecendo em outro país, certo? Eu tenho que lhe perguntar a respeito disso até para inspirar as gerações, porque você é um brilhante médico e disse uma outra frase que para mim foi poderosa, porque você disse: "O médico, ele não é um médico", a metáfora que você utilizou foi mais ou menos essa, ele não é um médico da doença, ele é o médico do humano, ele vai cuidar da alma das pessoas. Quantitativo menor de mal que se possa fazer. Você inclusive fez até, acho que uma citação no latim, enfim. Latim, é. Mas eu tenho que lhe perguntar, para quem está nos escutando, né, nós temos nesse canal, então, empreendedores e líderes e médicos e, enfim, eu tenho que lhe perguntar, é irresistível esse caminho que a medicina está seguindo? Cada vez mais a medicina vai dialogar com a inteligência artificial e cada vez mais a medicina vai dialogar com essa extensão do médico através de robôs, de braços mecânicos. Essa é a grande tendência. E aí eu faço uma outra pergunta para você. Dentro desse universo, onde se encaixa, digamos, a microssonografia como tecnologia para diagnóstico precoce ou para, digamos, a cura do câncer mesmo? Davi, a tecnologia ela avança a passos muito largos. Hoje em dia, já é possível você operar um paciente, o paciente está em um outro lugar e o cirurgião operar ah, em um outro país. Isso, inclusive, aconteceu, foi feito recentemente, onde tem até um brasileiro envolvido nessa equipe que fez essa cirurgia. Então, então, os robôs eles têm permitido isso, a satélite, tecnologia da informação. Então, isso é algo que é, é realidade hoje. Tem uma série de questões de segurança envolvida, questões legais, questões que, assim, ah, você tem que ter no local onde o paciente está uma equipe que seja capaz de terminar a cirurgia se você tiver algum problema de comunicação, perder a comunicação com o cirurgião que está do outro lado do mundo. Sim. Mas isso é real e isso é algo que já acontece. E isso talvez tenha um potencial interessante de você levar medicina e levar tratamentos, né, para lugares às vezes mais ermos que a gente não imaginava de chegar, né? Então, por exemplo, isso que você tem aqui, esse teu canal, né?
toda a estrutura que você tem, leva para as pessoas informação, conhecimento, no lugar mais longínquo desse nosso país. É algo que a gente consegue fazer também, isso hoje, com a tecnologia que se tem. Então, isso é um avanço. Você perguntou também do microultrassom, da microecografia. O que é isso? Né? Rapaz, o que é essa microecografia? Microultrassom ExactVu é uma tecnologia que trabalha com 29 MHz. Pra você ter uma ideia, um ultrassom convencional, ele trabalha com 6 a 9 MHz. Então a gente está falando de 3 a 4 vezes mais a resolução e detalhamento de imagem. O detalhe que você enxerga Só com para o nosso público ter esse entendimento, porque você fala, né, com muita propriedade e a galera que está nos acompanhando, genial, cabeça tá aqui fritando, então você está querendo dizer o seguinte para mim, que a resolução de um ultrassom já conseguiria fazer naturalmente o diagnóstico, auxiliar no diagnóstico. Mas esse que você aponta, que seria 3 vezes mais, é isso? 3 três. vezes mais resolução. Qual seria então o papel dele, a inferência dele? A inferência dele é que, assim, na realidade, eu estou falando da próstata, eu estou falando de diagnóstico. E é importante a gente até talvez dar um passo atrás e explicar isso de forma mais detalhada. Diagnóstico o câncer de próstata, Davi, ele é um tumor multifocal. Isso significa que o tumor de próstata, ele muitas vezes aparece em diversos pontos diferentes dentro da glândula prostática. E sempre foi um desafio dentro da urologia a identificação precoce dos nódulos e áreas suspeitas na próstata. Então, nódulo, o pessoal vai lembrar próstata, toque retal, exame da próstata. Quando eu faço um toque retal, eu consigo ver a parte mais inferior da glândula apenas. Então, eu não consigo ver ela inteira. E eu só consigo sentir um nódulo, já um caroço mais duro. Então, um nódulo maior. Então, quando a gente fala do diagnóstico precoce do câncer de próstata, sempre foi um desafio para nós urologistas a gente conseguir uma imagem que me desse resolução para que eu consiga diagnosticar o tumor de forma mais precoce. Porque às vezes, quando a gente sentia só pelo toque, o tumor já estava um pouco maior. Aí veio o ultrassom convencional. O ultrassom convencional, a resolução do ultrassom convencional não é capaz de diferenciar entre um nódulo suspeito e um nódulo que não é suspeito. E aí, isso foi sempre um grande desafio. O que chegou nesse caminho do diagnóstico precoce do câncer de próstata? A ressonância nuclear magnética. Então, a ressonância, ela veio para auxiliar nesse diagnóstico e a ressonância, ela consegue identificar lesões pequenas, nódulos, e quando você faz uma ressonância para identificar a próstata, você vai ver várias sequências diferentes. Então, com a chegada da ressonância, a gente adicionou um método de imagem que me permitiu enxergar pequenas lesões na próstata. Só que tem um detalhe, a ressonância não consegue enxergar tudo. E a ressonância também não é um exame extremamente disponível para todo mundo. É um exame que, inclusive, é caro às vezes. É um exame que, para você fazer uma ressonância de próstata, o protocolo, você tem que ficar dentro da máquina de ressonância em torno de 30 a 40 minutos dentro da máquina, para poder fazer um protocolo bem feito, todas as sequências, é um exame que demora. Então, a ressonância, você conseguia identificar a lesão, mas no momento em que você ia fazer a biópsia, que é entrar lá, tirar um pedacinho para mandar para o estudo e dar o diagnóstico, a gente usava um ultrassom convencional, porque não dá para usar a ressonância para guiar. Não dá para você fazer isso dentro da máquina da ressonância. Você está entendendo? Então a gente usava o ultrassom convencional para poder guiar a biópsia. Só que a gente não enxergava a lesão que foi vista na ressonância. Deu para entender?
Dentro dessa problemática e dessa questão foi que surgiu uma nova tecnologia que a gente chama de micro-ultrassom da próstata, ExactVu, que é um ultrassom diferente, uma sonda que trabalha com 29 MHz e que me permite enxergar de forma semelhante o que a ressonância enxerga. E às vezes a gente enxerga coisas além da ressonância. Então, esse micro-ultrassom, que é o que a gente usa hoje para fazer biópsia de próstata, é exatamente uma tecnologia que me permite, na hora que eu estou fazendo a biópsia, eu identificar aquela lesão suspeita, que eu não conseguia há alguns anos atrás. E tem uma outra vantagem dessa tecnologia. Além do micro-ultrassom ser capaz de enxergar a lesão, que muitas vezes você não enxerga em outros métodos, inclusive na ressonância, ele conversa com a ressonância. Então a gente consegue com o aparelho trazer aquela imagem que foi feita da ressonância para dentro do micro-ultrassom e a gente faz um processo que chama de fusão de imagem. É uma sobreposição. Então no momento em que eu estou lá fazendo uma biópsia com micro-ultrassom, se o paciente tiver uma ressonância, eu trago isso para o momento da biópsia, e daí eu consigo ser mais assertivo, eu consigo ser mais preciso, colocar a agulha naquele lugar mais específico. Então, quando a gente fala do micro-ultrassom, é exatamente uma tecnologia diferente que veio dentro dessa caminhada. A gente tinha ultrassom convencional, veio a ressonância e chegou o micro-ultrassom, que trouxe mais acurácia e precisão, porque você tem uma ideia? 29 MHz permite a gente enxergar 70 microns, 0,07 milímetros. Então você tem uma definição de imagem que é absurda. Você tem uma definição de imagem que você enxerga assim a microanatomia prostática, você enxerga os ductos prostáticos. E é exatamente assim a conformação e a forma como esses ductos eles se arranjam que você consegue definir padrões de normalidade e padrões de lesões suspeitas. Eu vou falar para você com verdade e com simplicidade. Muito embora eu não seja da área médica, mas você foi tão didático apresentando essa transição da ultrassonografia para a ressonância e da ressonância para a microssonografia, e inclusive conectando a microssonografia com a ressonância, e eu não sou da área médica. Só estou a dizer para você que você falou aquilo que eu acredito que todo paciente gostaria de ouvir para se sentir seguro diante do médico. Mas não é só isso. Me perdoe eu estar já emendando outra informação que lhe darei aqui. Não é só isso. A outra questão é que as gerações de médicos, urologistas, elas precisam ter esse conhecimento. Devem ter milhares e possivelmente dezenas de milhares de urologistas que não sabem, posso estar enganado, mas não sabem e possivelmente não têm sequer acesso a essa tecnologia, porque nós estamos falando de um país continental. Então a gente está falando de um país de 220 milhões de habitantes, e a gente está falando de uma população ativa de mais de 100 milhões, onde certamente o quantitativo de pessoas que estão nesse continente chamado Brasil não conseguem ter a miúde nem a informação do cuidado, seja na saúde masculina ou feminina, cuidado preventivo. Por muitas vezes as pessoas do Oiapoque ao Chuí, quando elas vão ao médico, elas vão já em uma situação temerária, e você está descortinando algo que envolve, como Rubem Alves dizia, né? Você está transformando um saber científico em algo popular, simples, ensinável. E aí eu tenho que lhe perguntar, obviamente eu não posso, né,
me negar a isso, porque é estimulante isso que nós estamos observando aqui com o Hildebrando, com o doutor Hildebrando, e aí eu não posso deixar, nesses anos de preparação acadêmica e nesses anos de atuação como médico, como urologista, como é que você enxerga então o que tenderá a acontecer com a formação dos novos médicos e a especialização dos novos médicos, porque está acontecendo uma disrupção. Então, se existe uma tecnologia que é de menor incisão, de menor consequência agravante, se eu estiver dizendo alguma bobagem aqui, você me corrija, doutor. Mas se existe uma tecnologia que consegue dar próximo da exatidão no combate ao câncer e no câncer urológico, só que você havia me dito em outra conversa que nós tivemos que, na realidade, essa tecnologia ela é utilizada no combate ou no tratamento, no diagnóstico quanto ao câncer urológico, mas deverá ser utilizado no tratamento e no combate a qualquer outro câncer, possivelmente em outras áreas do corpo. E a minha pergunta é: os médicos que estão nos assistindo aqui, o que é que eles devem fazer com as suas carreiras? Porque é como se você estivesse falando da quarta revolução industrial na medicina. É como se você estivesse falando da quinta revolução industrial na medicina. A quarta revolução industrial é a revolução eh, da nanotecnologia. O que, é que vai acontecer com a formação das futuras gerações de médicos? Os médicos que são formados na Universidade Federal do Pará, na Universidade Federal do Maranhão, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Ceará, onde você se formou, qual é o futuro da formação desses médicos? Davi, essa é uma pergunta que ela é desafiante, porque, a bem da verdade, eh, eu acho que a gente não sabe responder essa pergunta de forma objetiva, porque a gente tem um cenário. Assim, me perdoe mais uma vez, as pessoas estão morrendo. Sim, E isso afeta muito fortemente, muito embora saibamos que todas as classes sociais elas podem ser acometidas de uma moléstia, de um malefício, de uma enfermidade, mas as classes sociais menos favorecidas, elas são impactadas muito mais rapidamente. com certeza, Então a pergunta, ela também está carregada de uma reflexão. com certeza. Então, como será o futuro da formação dos novos médicos? E você é uma liderança na medicina do nosso estado, e essa é uma reflexão para o líder que você é. E qual é o futuro, então, da medicina para com o cuidado com as vidas? Como é que se consegue popularizar esse nível de tecnologia para alcançar pessoas das mais diferentes partes do Brasil, dos rincões mais longínquos do nosso país, enfim. Esse é o desafio, Davi. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que, assim, eu gostaria de ter o elixir ou talvez a solução para isso daí, mas, a bem da verdade, é uma pergunta carregada de, eu diria, muitos detalhes e muitas coisas que a gente pode trazer reflexões diante desse teu questionamento. Porque a primeira coisa que a gente pode pensar é como exatamente vai ser a formação desses novos médicos, desses estudantes, diante de uma realidade onde a gente tem robótica, onde a gente tem inteligência artificial. Os congressos médicos agora cada vez mais falam de inteligência artificial. Talvez para você, que é um profissional de altíssimo gabarito, Muito obrigado. conhecimento acima da média, você usar um chat GPT e aprimorar aquilo que você faria, você tem as ideias e você usar aquilo ali como uma ferramenta de melhora daquilo que você vai fazer, é diferente
daquele estudante que está começando a caminhada e que tem, às vezes, uma dúvida. Escreve lá como falar sobre história do Egito na tal. Será que esse cara ele vai ter a mesma dedicação, o mesmo entusiasmo de pegar só o que está resumido ali, ou ele tinha que pegar o livro que o professor Davi estudou e sentou e tal e construiu aquela linha de raciocínio e você entende? Sim. Então, assim, essa pergunta, não sei se você queria falar sobre isso, mas isso traz uma reflexão. E aí não é só na medicina, por isso que eu citei o seu Sim, exemplo, sim, sim, você tem é na toda razão. educação, né? Como é que a gente vai formar essas novas gerações, nossos filhos? WhatsApp, celular, não sei o quê, essa tal dessa inteligência artificial, que a gente que, assim, a gente pede pro chat GPT falar alguma coisa sobre urologia, às vezes você se surpreende com o que é que ele escreve. Às vezes escreve besteira, mas muitas vezes escreve É coisas que assertivo. assertivo, né? É como eu disse para você, se você tem uma base, se você tem um alicerce, ele te ajuda, ele te auxilia. Então, assim, como uma ferramenta de auxílio, eu não tenho dúvida de que é algo importante, mas a minha preocupação, enquanto alguém que se preocupa com a formação de novas gerações, eu não estou falando só de medicina, mais uma vez, como é que essas nossas novas gerações vão usar essas ferramentas? Será que vai ser como forma de auxílio ou será que vai ser como uma bengala? E eles vão deixar de se tornar grandes profissionais? Não sei, tá? Eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que talvez tá na mão da gente, assim, eu diria, não impedir o acesso, mas orientar e tentar de alguma forma guiar a utilização dessas Eu vou ferramentas. fazer uma metáfora bíblica, seria um pecado as gerações de futuros médicos e os médicos que estão no dia a dia, que são clínicos, estão buscando uma especialização, uma residência na urologia, ou querem ter um entendimento mais amplo sobre a medicina, não terem essa escuta desse momento que nós estamos tendo com você. E aí, a gente conversava antes no backstage aqui, e você me falava sobre o seu trabalho na Santa Casa, onde Sim, você conduz estudantes formados em medicina, onde eles estão buscando a residência em uma área específica da urologia, salvo engano, a urologia oncológica, não é isso? exatamente. Isso é um trabalho de grande impacto. Ele está sendo feito a partir da Santa Casa? Exatamente. Na Santa Casa, a gente tem um programa de especialização que a gente chama de Fellowship em câncer urológico. Ele foi o primeiro programa de especialização em câncer urológico do estado. São médicos formados, urologistas que concluíram a residência médica em urologia e que querem atuar de forma mais específica em câncer urológico. Então, e aí eu acho Eles que concluíram a residência em urologia, então. exatamente são Perfeito. São urologistas urologistas. formados e que querem focar numa área específica que é o câncer urológico. É o programa que eu fiz em São Paulo, há alguns anos atrás. E juntamente com a equipe, com o serviço de urologia da Santa Casa de Fortaleza, nós construímos esse programa de treinamento, que é feito hoje em parceria com a Escola de Saúde Pública do Estado. Nós estamos na terceira turma de Fellows, né? Então a gente tem a grata satisfação de contribuir São quantas exatamente, vagas? é uma vaga, né? E nós temos a grata satisfação, Davi, de contribuir com a formação das pessoas, né? Dos colegas dessas novas gerações de urologistas, que é isso que a gente estava conversando nesse tópico anterior, porque, assim, uma coisa é aquilo que é a inteligência artificial, outra coisa é a prática, é o dia a dia.
como a gente começou falando de cuidar de pessoas, de se inspirar, né, numa equipe, em pessoas ali que possam trazer valor, né, para essas novas gerações. Então, eu acho que a formação das novas gerações, por mais tecnologia, por mais coisa que esteja envolvida aí, eh, os professores, eles vão estar sempre ali do lado. Porque os professores, nós temos que ser gratos aos nossos professores, né? Porque assim, é, são os nossos professores que vão ali conduzindo e vão inspirando e vão orientando. Então, não dá para falar de formação, de educação, sem falar nos nossos professores. Então, acho que talvez a resposta para a tua pergunta, quando você fala de educação, tal, tá vinculada a a gente valorizar e poder, assim, trazer, né, a valor e deixar que os nossos professores atuem e ajudem aí as gerações. Em todas as áreas. Estamos falando da medicina, mas isso é uma realidade, eu acho que geral. Meu amigo, o que você está dizendo para mim é de grande relevância e eu lhe pergunto, essa tecnologia, ela está sendo usada aqui no Ceará? O microultrassom, Sim. o microultrassom tá. Nós tivemos assim a grata satisfação de ter aqui em Fortaleza, na clínica Oncovi, a implantação do primeiro aparelho de microultrassom do Brasil. E, juntamente com uma equipe, a Qual o nome da clínica? Oncovi. Oncovi, Ela fica na Senador Vígio Távora. na Senador Vigílio Távora. E a gente, uma equipe grande que trabalha, né? Nós fomos aí pioneiros na introdução dessa tecnologia aqui no Brasil e temos a grata satisfação de poder oferecer isso para a população cearense, né? E aí tem um detalhe: quando a gente fala do microultrassom, a gente está falando de um exame que pode ser feito apenas como diagnóstico por imagem. Então, você capturar as imagens da próstata para ver se você identifica aquelas lesões e nódulos suspeitos que eu falei. Mas a gente faz também, usa essa tecnologia para guiar a biópsia de próstata, conversando com a ressonância. Mas tem um detalhe interessante. Ah, Às vezes o paciente não. Você estava falando de difusão, né? E de acesso. Às vezes o paciente mais simples, não tem condição de fazer uma ressonância. Se ele fizer um microultrassom, você consegue ter uma informação muito semelhante à ressonância com um custo menor. Então, assim, é uma tecnologia que ela vem para auxiliar no diagnóstico de precisão do câncer de próstata, mas eu acho que tem um papel também de, às vezes, tornar isso mais popular, de tornar algo que possa, até para pessoas mais simples, às vezes, você diminui o exame que você tem que fazer. Ao invés de você, não sei se você lembra daquilo que eu comentei, os exames convencionais, eles não enxergam as pequenas lesões na próstata. Então, às vezes você tem que fazer uma ressonância, depois uma biópsia com tal. Você fazendo o microultrassom, você acaba simplificando essa caminhada do diagnóstico de precisão em câncer de próstata. E assim, a gente implantou isso, temos tido bastante sucesso, graças a Deus. Tem tido uma boa aceitação na comunidade urológica do estado. Os urologistas têm, assim, se envolvido. A gente não faz nada sozinho, então tem outro colega urologista que junto com a gente implantou isso daqui aqui, que é o Dr. Danilo Pinheiro, tá? Então, o meu amigo Danilo,
ele Cearense também? cearense também, nós fizemos isso juntos, com o apoio de um grande incentivador e alguém que deu um apoio, assim, eu diria, logístico, permitiu que esse projeto acontecesse e contribuiu de forma ímpar, que é o doutor Aurilo Rocha. Aurilo é o gestor, proprietário da Oncovi e um entusiasta, né? O Aurilo, quando a gente trouxe esse projeto e mostrou o que que era o microultrassom, ele fazer como você brilhou o olho, né? Disse, rapaz, vamos investir nisso, vamos fazer isso, tal, vamos fazer acontecer. É algo diferente, porque você imagina, é a primeira máquina do Brasil. Então, é algo que é, é uma aposta, né? E é uma aposta que, graças a Deus, tem dado certo. E assim, mais uma vez, a gente não faz nada sozinho, né? A gente tem assim, nós temos a grata satisfação de estar aí caminhando ao lado de gigantes. Esse encontro ele foi de grande relevância para nós. Nós sabemos, de quantas responsabilidades e como a sua agenda ela é uma agenda concorrida. Mas eu tenho que dizer para nossa audiência aqui, para a audiência, as pessoas que acompanham o canal e que acreditam na democratização de um conteúdo de excelência, que nós nos sentimos presenteados no nosso aniversário de termos tido a sua presença aqui. Porque você revela de maneira real pela pessoa que você é, que dedicação, humildade, conhecimento, família fazem uma grande diferença na jornada profissional. E você, além de tudo isso, é decisivo na geração de novos líderes e, ao mesmo tempo, no acolhimento de vidas e salva vidas. Esse é um encontro que nós estamos tendo. Eu acredito que será o primeiro de muitos que podem acontecer, vir pela frente. Mas eu gostaria que, para nós encerrarmos agora, que você pudesse dar uma mensagem para as gerações de médicos que buscam a residência, que buscam a especialização na urologia. Eu queria que você desse uma mensagem para eles. O que é que. Por que essa escolha? Por que a escolha da urologia? Qual a importância dela para esse momento na sociedade? É desafio grande, Davi, essa mensagem final, porque inspirar pessoas é algo que não é fácil. E a gente se inspira em grandes líderes, a gente se inspira através de ideias, de pensamentos, mas eu acho que tem algumas coisas que acontecem na vida da gente e nada acontece por acaso. Eu creio dessa forma. Ah, se você acha que teu amigo ali do lado ele tem sorte, eu vou dizer uma coisa para você. Sorte, ele é o encontro de duas coisas: capacidade com oportunidade. Se você for um cara extremamente capaz, nunca ninguém te der uma oportunidade, Sim, nunca a coisa sim. Que acontece, poderoso isso que você está falando aqui. ah, Que a poderoso. coisa não vai para frente. Mas se por outro lado Que poderoso. você tem uma extrema capacidade e nunca ninguém te abre a porta, você não tem a oportunidade, a coisa também não vai para frente. Então veja que ter sorte é algo que é uma conjunção de fatores. Então, meu amigo, o que eu gostaria de dizer para você é o seguinte: não desista, persevere, acredite. Como a gente comentou um pouquinho antes, nem tudo a gente controla na vida,
mas a gente controla o nosso nível de dedicação. Sim. Você consegue controlar aquilo que você se esforça, o acordar cedo, o estudar, o acreditar. Então, isso você consegue definitivamente controlar. As outras coisas, elas vão aparecendo. E Deus está no controle. Então, se não aconteceu naquele momento, tenha paciência, tenha fé. Talvez não fosse o melhor momento para você. É difícil a gente viver isso. É difícil, né? Mas tem uma coisa. A gente cresce mais, Davi, na derrota. Você sabe por quê? Porque na derrota você tem duas opções. Ou você senta e chora, ou você se levanta, levanta a cabeça e anda. E diz o seguinte: onde eu posso melhorar? Isso. Se você olhar para trás e o momento mais foi mais disruptivo, o momento que mais você cresceu, o momento que mais você foi capaz de alcançar aquilo que você desejava, foi quando você faz aquele baque, você. Mas o que eu podia ter feito diferente? Perfeito. Como eu podia ter feito diferente? Então, dedicação, perseverança, valorizar as pessoas, valorizar a família, ter fé em Deus. Eu acho que esse é o que a gente tem que buscar aí enquanto, não só enquanto médicos, mas enquanto gente, né? Enquanto ser humano, enquanto pessoa. E eu gostaria de finalizar, assim, dizendo que, de verdade, eu estou muito feliz de estar aqui, ter recebido esse convite, carinho muito grande. Felicidade nossa, rapaz. É emocionante para nós. Eu, sinceramente, De grande honra. não tenho nem palavras para verdadeiramente agradecer essa oportunidade, esse bate-papo tão bacana. E é tão interessante como acho que a nossa geração é uma geração privilegiada, porque não existia isso há alguns anos atrás. Sim, é verdade. Então, às vezes esse bate-papo ficaria entre a gente. Sim. Hoje, tem uma ferramenta espetacular que consegue levar essa coisa boa, né? E levar conhecimento, levar formação e tal. Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental e nós somos privilegiados de poder ter essa oportunidade. E eu queria de verdade, de público, te parabenizar pelo teu projeto, pelo aquilo que você tem construído e dizer que para mim foi uma honra maravilhosa poder estar aqui nesses 4 anos, na comemoração desses 4 anos que vocês estão fazendo aí. E dizer para você que estamos juntos, conte comigo. Perfeito. Amém. A gente está muito emocionado, né? Esse aniversário de 4 anos, tendo a oportunidade de receber pessoas tão importantes e o Dr. Edelbrando, capacidade, uma referência no nosso estado, uma referência no nosso país, uma voz importante. E a gente agradece também nós agradecemos a vocês, né, que fazem a audiência, que fazem as coisas acontecerem, que financiam um projeto, que estão buscando democratizar esse saber simples com excelência. Um abraço para vocês e aí, até as próximas entrevistas. Até mais.